Vamos lá? Então, sejam muito bem-vindas. Já estamos gravando o 7º episódio. Parece que eu fiz o primeiro ontem. O tempo passa muito rápido e eu tô amando fazer. E mais, é um jeito de eu chamar umas pessoas que eu curto muito para bater um papo perto. Então, eu tava falando isso outro dia com alguém. Uma vez a gente se reunia com as amigas mais seguido para bater um papo. Agora a gente faz um podcast e daí todo mundo vem. Então, é isso aí. Vamos lá. Então, hoje, para essa conversa, eu convidei 3 mulheres incríveis que trazem as suas experiências diversas e enriquecedoras. Mas antes de eu começar a apresentar vocês, meninas, eu queria que vocês pensassem numa pergunta que é a seguinte: o que é mais importante para vocês? Riqueza, poder ou uma mente sã e um corpo são? Essa vai ficar para depois, tá? Então, vou começar apresentando a doutora Luciana Costa, minha prof de yoga que eu amo tanto. Querida. Bom, a Lu é porto-alegrense de carteirinha dos anos 60. Mãe em downloading diário, adorei isso. Mãe da Júlia, de 26 anos, e da Rafaela, de 24 anos, 2 filhas adultas. Vó do Buda e da Flor in memoriam. Mas nem me fala disso, desses cachorrinhos que se vão, né? Aprende todos os dias, é o mantra de leveza da Lu. Aprender todos os dias. É uma caminhante, cuidadora de vocação, médica de profissão e professora de yoga do método Kaiute. Então tá, seja muito bem-vinda. Muito prazer, mundo. Obrigada, Val. Imagina, eu que agradeço. E eu vou falar um pouquinho então da Júlia, que ela vai se apresentar mais, mas eu dei uma stalkeada no Insta dela e colei de lá. É mãe do Henrique, que tem 2 anos e meio, um fofo de carteirinha. É também dermatologista e apaixonada por embelezar e rejuvenescer. Exatamente. E o que mais tu quer acrescentar aqui? Bom, sou graduada pela URGS, depois fiz dermatologia, né? Sou membro da Sociedade Brasileira de Dermato. Mas os últimos anos, eu digo assim, a cosmiatria, que é a parte estética da medicina, meio que me conquistou de uma maneira que, quando eu comecei a fazer dermato, eu não imaginava. Eu gostava de doença, eu gostava de pereba, que a gente brinca, né? Mas a cosmiatria me conquistou porque ela conseguiu restaurar a autoestima de outras pessoas, e isso é muito gratificante. Às vezes mais até do que uma doença. Então, acabei me apaixonando, como diz ali, né? Por beleza e rejuvenescimento. E temos também a Bárbara. A Bárbara, que é uma gaúcha, que migrou para São Paulo e agora voltou, ainda bem. Mãe de 3 filhos, do Antônio, que tem 21 anos, do Jorge, 17, e do Francisco, que tem 8. A Bárbara é fotógrafa, chefe de cozinha e yogi. Isso mesmo. Isso aí. Não necessariamente nessa ordem, mas a vida foi me levando, assim, a yoga me levou... A maternidade me levou à alimentação saudável, comida orgânica, junto com a yoga. E eu venho do audiovisual, fiz cinema. Ajudei a criar o canal Arte 1, que é um canal de arte. Trabalhei bastante tempo com arte. Desenvolvi o trabalho meu fotográfico. E, de repente, eu me vi lá em São Paulo, com 3 filhos, tendo que cozinhar. E dizer, bom, já que eu vou fazer uma comida, eu vou fazer a comida, né? Vamos alimentar... Vamos nutrir a alma, né? Então, assim, então eu comecei a ir por esse lado, intuitivamente, instintivamente, e acabei migrando para a cozinha. Que legal. Maternalmente, humanamente. E volta e meia eu faço umas coisas com fotografia ainda, é bem forte, mas a ideia é poder unir isso mais para frente. E tudo tem a ver, todas as nossas áreas se complementam aqui, né? Eu acho que saber fazer uma comida, poder chamar as pessoas perto de si quando vai comer, faz toda a diferença, Toda né? a diferença. Eu sinto muita falta quando eu viajo de não poder comer uma comidinha feita em casa e assim com ingredientes selecionados e mais de verdade mesmo, né? Sim, sazonais, né? O que Sim. tem na prateleira, o que a natureza tá dando naquele mês, não precisa comer
mandioquinha todo dia, sabe? Você pode variar com inhame, com a batata doce, com cará, e tudo tem a sua beleza e o seu sabor. Então, eu trabalho, assim, com essa cozinha, assim, Eu também. Eu acredito. Quando eu posso, eu adoro abrir a geladeira e ver o que tem e criar, né? Adoro, Processo é criativo. muito bom. Aí que saem coisas muito... Isso. Fora que esvazia a cabeça de um monte de outras coisas, né? E tu também tem essa relação, né, Lu, que não tá ali na bio, mas da tua relação com a alimentação, né? A Ayurveda. Como que é isso? Eu tava ouvindo vocês falarem, na verdade, assim, eu acho que tem uma coisa, né, que a Júlia e eu vimos na fisiologia humana, que ficou uma frase que entrou agora numa pegada mais... vamos resgatar o autocuidado, que é somos o que comemos. Mas isso é extremamente sério, né? É muito mais sério do que uma frase, páginas e páginas de um Guyton, que é um grande livro de fisiologia para nós. Quer dizer, realmente, a gente só faz uma célula se a gente botou alguns alimentos para dentro. A gente não faz célula humana a partir de um pacotinho de alguma coisa, né? Então, assim, mas a minha relação com a comida... Então, é muito sério isso. Então, não tem como uma mãe conectada não acordar para isso. Se ela não acordou como ser humano antes, porque a última cultura toda industrial fez a gente comer pacotinho. A gente está comendo há 100 anos, há 50, lá pelo fim de 1900. A gente refinou, na Europa, o açúcar, mas desde aí a gente se matou pela alimentação desconhecida. Total. A gente desembala e não descasca. Isso, né? E a gente fez isso com a gente e com o ambiente aí fora. E aí... a minha relação não é de ir para a cozinha, só isso que eu quero dizer para vocês. Eu digo que eu quero comer, eu escolho, mas eu não sou de... Alquimia do fazer, sim. Hoje, por exemplo, fui ali, peguei uns orgânicos que tinha do dia, uma rúcula, um tomate, um manjericão que eu tenho na minha hortinha, eu tinha um feijão pronto e tinha um picadinho aqui, é isso. E aí faço meu arroz com cúrcuma e a minha lentilha uma vez por semana como medicamento. Que porque maravilha. Eu preciso comer aquilo ali, a beterraba, o resto eu vou atrás de bárbaras da vida, que são maravilhosas, que eu sou apaixonada. Que legal, Lu. Que tem a arte de ir pra cozinha, é uma arte. Sim. De meditação, inclusive. Sim. E pra mim não é. Sim, mas é interessante porque tem muita gente que a gente vê, né? Vocês, não sei se é assim com vocês, que não sabem cozinhar, que não gostam e não valorizam uma comida bem feita. E não é o teu caso. Não, eu sou apaixonada por quem cozinha. E eu vou de novo contigo, Lu. Vai. Tá. Eu vou te perguntar uma coisa, porque a gente já se conhecia de vista há mais tempo, mas efetivamente agora a gente convive porque eu pratico o yoga e tu és uma das minhas professoras, assim, eu vejo o benefício em mim. Depois eu vou querer que tu fale um pouquinho do método. Mas antes... A nossa ideia, assim, de corpo sarado e de corpo forte, que a gente ficasse esteticamente bem, porque a saúde entra agora, né? Agora eu malho e eu ganho de presente e ficar bem, mas em primeiro lugar é eu poder sentar no chão, poder dar colo para criança, poder me sentir, assim, saudável. Funcional, né? Exato, funcional, é isso aí. E como, assim, uma ex-marombeira, porque tu puxava ferro forte, assim, também, né? Como que tu migrou para essa coisa do caiute? É simples e exigente. Eu migrei pela dor. E a academia, na minha geração, nossa, então, isso quase 40 anos atrás, porque eu comecei aos 15, eu tô com 56, ela entrou numa pegada ainda para fora só, né? Então, a coisa realmente do performar. Ficou muitos anos aí, né? Então, ficou um descuidado, assim, de um olhar... real da atividade física ou da mobilidade. Então, eu fiz muito isso, e para o meu corpo, fez eu, desde os 30 anos, ter muita dor na lombar. Então, na verdade, eu me formei na medicina com 23 anos, já com medicamento anti-inflamatório. Naquele momento, por crise, que tinha a ver com estresse, com a emoção, né? Que depois fui entendendo toda essa conexão corpo e mente, vou acabar respondendo a tua pergunta. E aí, quando eu cheguei aos 41, 42, dei uma pifada corpo e mente, e aí me apresentaram o yoga, assim, de jornal da cidade, e aí eu fiquei com vontade e fiz e me senti bem. Cheguei por dor, então, eu cheguei no yoga por dor, eu sou o exemplo, eu cheguei por dor, eu fiquei por dor,
E eu estudo ele, me dedico para entregar isso para as outras pessoas. E aí eu fiquei 7 anos num método, e aí depois disso eu disse, não, tem mais alguma coisa que dá para ter aí, que é exatamente o mesmo papel da alimentação, o mesmo papel do sono, o mesmo papel dos relacionamentos, né, na saúde hoje, que são o ápice, assim, da gente ter saúde, a gente precisa dormir bem, a gente precisa digerir o que come, precisa comer, precisa ter relacionamentos saudáveis, precisa diminuir os tóxicos e precisa ter uma mobilidade que vai além da performance. Então, tem o esporte, tem o atletismo, a atividade competitiva que é maravilhosa, mas ela, a princípio, não mantém essa função de sentar no chão. O que eu quero fazer? Eu quero sentar no chão com os meus netos, eu quero escalar montanha, eu quero andar de stand-up hoje, que eu gosto, até os meus 100 anos, por exemplo. E aos 30 eu não conseguia. Então, esse yoga que eu faço hoje, trabalho, me entrega e me entregou isso. Sim. Resgate de função. Entrega mesmo, porque quando eu fui buscar, eu comecei a me sentir no final do dia muito cansada. Eu, tipo, às 5 da tarde, eu já não tinha mais energia, nem para as pessoas e muito menos para mim, eu não conseguia ficar muito mais tempo em pé. E aí eu comecei a estranhar isso, digo, não, mas não tá no tempo de ser isso. E quando eu fui fazer, que eu comecei a entender que circulava melhor o sangue nas minhas articulações, depois de 1 ano praticando, eu comecei a chegar no final do dia não tão acabada, assim, mais inteira. E aí começou a fazer muito sentido como uma prática para o resto da vida. Eu sigo faço um funcional, né? Uma coisa de mais aeróbico também. Mas o Kaiut, ele complementa e é uma coisa meditativa, porque os exercícios te exigem tanta concentração que aí tu acaba esvaziando a mente, que é muito legal, né? Eu não conheço esse método Kaiut, depois eu quero saber um pouco mais. É muito Eu pratico Ashtanga. Já pratiquei. Pratico assim já há 24 anos. Mas vou mudando, assim, de série, né? Vai avançando a série, aí para. Eu tive na gestação, quando tá grávida. Minha última gravidez, foi até o último dia. Mas o que a yoga me traz é esse negócio da respiração, da conexão de inspirar e expirar de acordo com o movimento. Se eu tá inspirando, tá expirando. Só de você pensar nisso e fazer o jaya, né? Fazer a respiração, aquela que só você escuta, um barulho de mar mesmo. Aquilo vai te esquentando dentro. E por mais que a tua mente queira pensar no supermercado, na maquete do filho, na conta que você tem que pagar, no trabalho... o tempo todo aquilo ali. E te faz circular de um jeito que quando eu não pratico, eu tenho dor. Isso, é isso aí. Yoga é isso. Yoga, toda postura de yoga precisa entregar um estado de presença. Exatamente. Então, não é sobre o quadril, sobre a coluna, é também, né? Mas a grande sacada do ancestral lá, e hoje é ciência de ponta da neuroplasticidade, da neurociência, da educação, é que a prática precisa estar entregando essa onda cerebral com um aspecto de presença. A gente usa o corpo puro lá no... Eu nunca fui fã de exercício físico. Desde criança, assim, aquela nota 10, 10, 10, educação física 7, porque a professora ficava tipo, não vamos, né, rodar ela de ano. Não gostava. Sempre fui mais assim, sentar, ler, desenhar e tal. Então, quando eu tive o Henrique, até então fazia talvez um pilates, alguma coisa assim, bem, uma vez na semana, porque eu tenho alguns problemas de coluna e tal. Tive o Henrique em maio de 22, e eu comecei a ter contratura em tudo. E aquilo assim, perder a tua funcionalidade que a gente tava falando, de tu não conseguir carregar teu filho, de tu não conseguir ter uma maternidade legal, de tu pensar assim, meu Deus, quem é a pessoa que eu vou entregar ele agora pra segurar um pouco, porque eu não aguento tu não mais. tinha tônus. Exato, não tinha tônus, não tinha força, né? E aí tá ok, depois do primeiro ano foi mais difícil, até pra conseguir conciliar. Aí comecei, enfim, a fazer exercícios, foi adquirindo vários tipos de exercício, LPF, academia, musculação,
natação. E então consegui, né? Começaste, Hoje comecei, sair da zona de conforto. Confesso que não amo, confesso que não gosto, ainda não tenho aquela adrenalina, mas olhar para trás e ver que hoje eu consigo carregar ele e que eu tenho qualidade de vida e que as dores que eu tinha, que eu precisava de medicação, que eu precisava de massagem, um monte de coisa, tudo isso aliviou, é sensacional. Já deu. A gente não consegue viver sem exercício A resposta é sem movimento, A gente né, tem que se Júlia? A gente pode movimentar. usar essa palavra mais excelente. científica num sentido, porque exercício físico já tem o exercício, né? Eu tenho que exercitar alguma coisa. E grande parte das pessoas não gostam. Então, o que a gente diz, por exemplo, é que fazer uma coisa que não gosta já leva um sistema nervoso simpático reativo, inflamatório. Não, eu até tô te propondo isso porque, já que tu falasse que não gosta, no momento que eu não gosto de alguma coisa, coisas que eu posso escolher, porque o estado de saúde da mente depende de eu responder à vida. Várias coisas são incontroláveis, vão vir desafios, e eu vou estar me preparando para essa resposta, vamos dizer, mais clara, né? Mais zen, como a gente pode dizer. Mas tem coisas que eu posso escolher vir aqui falar com vocês. É uma coisa que me faz bem, de repente eu não... Né? A gente chega um momento que a gente quer fazer coisas que estão nutrindo, né? Hoje, que nem a Val disse, hoje a gente vai se encontrar, eu digo, já colocou o meu sistema anti-inflamatório ativo. Só quando eu acordei me lembrei, ai que bom, vou ir para um lugar legal conversar com... O que eu faço? Eu concilio profissionais que eu adoro, vira um podcast, né, aula. Então eu fico 40, 50 minutos falando, faço os exercícios junto. Então para mim assim, é uma terapia junto com o movimento. Porque então, nada vem assim do nada. Isso. Tudo é uma construção e eu também não vou fazer coisas morrendo de amores. Às vezes eu tô em casa, tô com preguiça de sair, às vezes está chovendo. Só que com o passar do tempo, aquilo vai internalizando como escovar os dentes. Eu preciso e a gente precisa fazer. E aí, Júlia, eu te pergunto assim, porque autocuidado hoje em dia é muito falado no autocuidado. E autocuidado é para cada uma de um jeito. Quando fala em autocuidado, como que é para ti? Bom, para mim, eu sempre foquei muito estética facial. Foi uma coisa que sempre gostei, sempre admirei muito, desde criança, assim, de olhar concurso de Miss Brasil, essas coisas assim, sabe? De realmente observar a beleza, a arte no rosto das mulheres. E tu é maravilhosa, né? Obrigada. Né? Tem procedimentos juntos, mas são bem feitos. Tá? A genética ajuda um pouco, de tudo um pouco, né? Mas, então, eu sempre foquei muito na parte facial. Corporal sempre foi uma coisa que em mim eu nunca dei muita bola, né? Claro que antes dos 30, as coisas são um pouco mais favoráveis. Depois dos 30, gravidez e tal, a gente vai começando a notar isso. Mas eu sempre fui mais, assim, dessa questão de como me cuidar. E para mim, me cuidar, era, em termos de beleza, se a gente for focar, era mais na parte facial do que corporal. Mas eu confesso, e até conto pra minha personal, que ver músculozinhos surgindo... Porque assim, ó, eu não estava interessada no músculo, eu estava interessada em realmente carregar o Henrique. Para mim, queria funcionalidade. Mas aí tu vê assim... Olha, tá aquele nascendo. deltoide que eu estudei na anatomia, olha o bíceps, aquele que eu estudei. E aí tu vai curtindo isso também. Claro. De uma maneira, sem exagero, sem neura, não é meu estilo, né? Sim, mas tem que valer a pena o sacrifício. Orgânico, sem querer de brinde. É pra tá bom, exato, pra tu tá conseguir bom. carregar. Então, acho isso muito interessante. E pra ti, Bárbara, como é que é isso do autocuidado? Do autocuidado vem da yoga e da alimentação mesmo. Assim, para mim é fundamental. Ela falou que come lentilha, não sei o que. Tipo, lentilha é uma coisa que não falta na minha casa. Eu faço muito, porque é bom para as articulações, para quem pratica. Só meu pai que dizia que era comida de passarinho, né? Que era só grãos, assim. Então, é semente de girassol, semente de abóbora, arroz integral e tudo. Mas não sou radical, já fui vegana radical. E hoje em dia, eu acho que tu tem que saber aquela procedência. Vem aquela carne lá do Mato Grosso, do teu amigo, que produz que o boi come castanha de baru. Eu vou experimentar a carne do cara. Então, eu acho que o autocuidado... Será que radical é autocuidado? Então, eu acho que tem aquele negócio de você botar a máscara primeiro em você, não é dos outros. Então, assim, para eu tá bem, eu sei que a primeira coisa eu tenho que praticar diariamente. Se eu não pratico, assim, eu fico com dor, fico mal-humorada, fico estranha. A praticada dá uma aterrada. É isso aí, é o que eu sinto. Né? Dá uma aterrada, assim, você fica mais...
E, obviamente, depois de praticar, você vai querer comer um quibe de quinoa com abóbora e não um porco na banha. Sim. É uma coisa natural. Em outro momento, tu vai comer o porco. Sim, Um mas naquele churrasco, Entendeu? momento, Mas no não. dia a dia, é isso. É uma coisa que alimenta a outra. Eu estar com os meninos, com meus filhos, ler um livro, fazer uma maquete junto. Uma pipoca, que tu me contou outro dia, fiquei com uma água na boca. É. E essas coisas, é tão interessante, eu tava em São Paulo, num evento grande, e assim, eu tomava café da manhã 9 da manhã no hotel, às 3 da tarde, eu tava varada de fome, Sim. né? E aí um dia, e nesses lugares nem sempre tem uma comidinha Não. vegana, É. natural, é o que dá pra ter, né? É. Aí eu pensei, eu tava morrendo de fome, daí tinha assim uma barraca cheeseburger, batata frita, eu digo, hoje vai ser. Mas eu cheguei lá, não consegui. Sabe, é isso que tu tá falando? Sim. Aí eu falei, mas o que eu vou comer se eu tô louca de fome? Aí tinha uma senhora com uma barraquinha de tapioca, daí eu olhei, o que tem aí? Ela falou, tem atum. Eu digo, então vai ser atum. Aí eu quero duas, eu tava varada de fome. Uma de atum e a outra de banana com queijo. Ótimo. É calórica? É calórica. Pô, mas pelo menos é diferente do que comer um cheeseburger com batata frita. Né? Então, Basta assim, ver o humor que você fica. sim. E outra, eu pensei assim, se eu passar mal hoje ou amanhã, eu não vou conseguir atender meu compromisso. Sim. Então, assim, são opções que a gente vai fazendo. Escolhas. Por isso que eu acho tão importante. Autocuidado é sobre isso, eu acho. Sim, sim. É, E tu falou também da alimentação ayurvédica, né? Eu adoro, assim, então, assim, de comer comida rajásica, tamásica, Ué, o que é isso? vai ter que explicar. sátiva. Pois é. Eu nem falei ainda. A Val perguntou, mas eu acabei não falando. Não, né? são comidas mais cruas, mais frescas, que te levantam Eu o acho que astral. é isso. Eu acho que um bom exemplo sobre sattva, rajas e Isso. tamas é a escolha. Uhum. Porque em algum momento, até o hambúrguer com batata frita no lugar de escolha, bem feita, pode ser que ele tenha uma energia boa até, no sentido de tô com Isso. fome, não tenho outra opção. Uhum. É isso, ou estou num lugar, eu gosto de dizer para as pessoas assim, vou visitar alguém, essa coisa do sem glúten, sem lactose agora, mas daí daqui a pouco eu vou num chá de uma amiga minha que fez a torta que a avó fazia, maravilhosa, e aí não como porque não como isso, porque não como aquilo, e deixa de fazer, de viver o momento completo, integral, Sim. porque uma coisa é todos os dias as minhas escolhas, daí o sattva é tudo que já tem uma energia de saúde, né? Então a procedência, é orgânico, é do local, a palavra tamásica é porque tem uma energia mais pesada. Comida então, velha. Processado, ou às vezes é velho, às vezes é melhor comer uma coisa fresquinha. Ou nem comer naquele momento. Também, eu opto, por às vezes, exemplo. se eu vou colocar isso dentro de mim ou não. Por isso que eu acho que na infância, puxando a brasa pro meu assado, as crianças terem a oportunidade de ter uma educação alimentar e não precisar se reeducar. Então, não é muito de ficar falando sobre isso, mas é apresentando as escolhas para eles e onde eles podem fazer parte. Tudo que tu faz parte tem um outro gosto, um outro sabor. Claro. Semear uma cenourinha, ver que ela germina, pegar. É impressionante o gosto da cenoura que eles plantam, que ela fica pequenininha. Parece que injeta um gosto de cenoura. Que horror. Aí a gente se dá conta que a gente come coisa que não tem gosto. Mesmo comprando orgânico, às vezes não tem gosto. Então, assim, aquela vai entrar, né, na Porque memória é neuroplástico. afetiva. A fome é uma sensação fisiológica. A gente não precisaria reeducar ninguém, só que a gente foi deseducado. A gente perdeu a fome e a saciedade. A história do aviãozinho, né? Quando a criança está comendo, mais uma colherinha. Já tem um aviso que foi a saciedade. Ou agora, né, comer com a tela na frente, né? Aí Nem imaginar como é que foi feita aquela comida, por quem foi feita, e aquele ritual de comer, né? Isso tem a ver, isso eu acho que é muito do autocuidado. E Lu, te perguntar uma coisa, assim, que a gente estava falando de estética e a Júlia falando do quanto ela se preocupa em também poder proporcionar isso para as pessoas, para as mulheres que querem, do embelezamento, de se sentir... Quem não quer, né? Agora eu olho para ti e fico pensando, como é que será que a gente faz para tirar essa parte? Não, eu também. É para isso que a gente estuda, Eu falei, gente, acreditem. eu preciso dar um up aqui. Da a gente Júlia, estuda. depois tu Vou vai... mostrar minhas olheiras anos atrás. Depois eu mostro. Maravilha. Não, até uma coisa assim de que produtos que a gente usa, que produtos que a gente não usa, né? Como é que a gente faz? Toma sol da meia-noite às 3 da manhã, como o meu dermatologista manda. Eu falei, não.
Tu acha que com a prática do Caiute, a tua expressão facial ficou mais leve? Tu te sentiu mais bonita? Senti, mudou muito. Porque eu tinha uma questão de ombro esquerdo, entendeu, Júlia? Então, todo um lado esquerdo meu, de face, tinha um grau de compressão. Chegava a fazer já uma compressão de nervo facial, com dor de face, formigamento, amortecimento. A crise semanal era acompanhada desse ombro congelado, mais já uma repercussão de cervical. Então, no momento que eu vou resgatando isso, tanto da própria cintura escapular, como depois as ondas de meditação, a prática meditativa mais estado de presença, vai desmontando os padrões diários, que muitas questões de face, de mordida, né, assimetrias gravíssimas. Então, eu sinto essa leveza, as pessoas relatam, elas chegam e dizem, meu Deus, eu tô notando. E toda a questão de cortisol, se a gente for pensar, de adrenalina, aí de vários, eu posso te dar hormônios. O Caiute Yoga, esse yoga que a gente trabalha, é sobre isso. É sobre essa resposta anti-inflamatória ao estresse. Cortisol e adrenalina. Quanto essa nos envelhece. Nenhuma aula... Quanto uma dor nos envelhece. A gente vê paciente pós-operatório. Minha mãe operou a coluna um tempo atrás e ficou com uma dor crônica, assim, por muito tempo. E a gente vê no rosto da pessoa que ela envelhece mais. Até porque eu acompanho ela focando na beleza, vamos dizer assim, dela. Então, eu vejo, assim, o processo... Pandemia, o quanto nos envelheceu, né? Dores crônicas, o quanto que isso nos envelhece. Sim, a resposta negativa ao estresse, né? Que eu acho bem legal de a gente ver isso, assim, porque, na verdade, a vida é desafio, né? A pandemia, as pandemias, as questões que a gente está vivendo e vai viver na natureza, elas sempre fizeram parte. O que a gente demonizou como cultura moderna é o estresse. E o estresse, ele é evolutivo se a gente tem essa resposta com um estado numa mente mais calmante. Aí não tem os hormônios inflamatórios. Cortisol, adrenalina, e tem os hormônios de rejuvenescimento, que é sistema nervoso parasimpático, que a gente pode chamar de rejuvenescimento ou regenerativo, né? Então tem uma boa digestão, porque o nervo vago faz o intestino funcionar, a expressão da face, a mente tem um estado de clareza. E hoje em dia a gente tem muito estudo mostrando intestino, cérebro, intestino, pele, dermatite atópica, crianças que estão, né, com uma disfunção ali de flora, como a gente entra às vezes com algum lactobacilo, enfim, algumas medicações, e a gente consegue melhora também para essas doenças clínicas. Então, por que não para beleza também? Claro. Né, se a gente for focar. E eu fico, às vezes, eu fico praticando, porque gostaria de poder praticar mais, né? Mas a vida corrida não dá. Mas às vezes eu tô no carro, às vezes eu tô em casa, e é como se eu fizesse um exercício, assim, de dar um micro sorriso para mim, assim, dentro pro meu coração, assim. E aí tu relaxa os músculos da face e tu vai ficando com uma fisionomia menos carregada. Isso é fundamental que tu disse, Val, que não é um micro sorriso para ti. No momento que eu ofereço para o cérebro uma reação que imita a alegria, como o sorriso, as substâncias são essas anti-inflamatórias na hora. Na hora. Existem até estudos, eu nunca li muitos, assim, profundamente, vamos dizer, mas dizem alguns estudos que, por exemplo, usar toxina botulínica e suavizar essa região, principalmente da glabela, aquela ruga de Brava, que traz aquela mensagem carregada, que isso justamente conseguiria melhorar, diminuir depressão e tal, enfim. Eu confesso que não sei exatamente a relevância ali dos estudos, mas já dei uma lida por cima, e isso existe, de certa forma vai fazer um sentido, que é justo isso, é tu sorrir pra ti, é tu estar com a tua face aliviada, seja por um exercício que te aliviou, seja por uns momentos bons que tu vive com pessoas que tu gosta, né? E eu acho maravilhoso, assim, fazer um procedimento que tu não te transforme, mas que, assim, tu fica uma cara assim, dormiu, parece que eu dormi melhor, assim, suaviza. Aquilo fica mais aprazível para quem vê, né? Eu vou fazer um gancho até com uma pergunta que tu fizeste para mim, que é exatamente isso, assim. O que eu acho, assim, sobre o processo de envelhecimento que tu tinha me perguntado, né? E eu acho que a questão do processo de envelhecimento é justamente assim, ó, eu não preciso não ter rugas. Eu não preciso não ter uma flacidez. Eu não quero não ter nada disso. Mas eu quero que os sinais de envelhecimento que eu tenha não me incomodem. Então, eu sempre pergunto para minha paciente,
fulana, eu tô percebendo isso, isso e isso te incomoda? Não, então tá ótimo, vida que segue. Mas, não, ela me trouxe na consulta que realmente a olheira tá incomodando. E por que muitas vezes incomoda? Porque ela vem assim, olha, doutora, eu saí de férias, eu voltei. E todo mundo me pergunta se eu tô cansada. E eu não tô cansada. Então é o que a gente chama de ruídos de imagem, né? Às vezes a gente passa uma imagem e as outras pessoas olham, braveza, cansaço, né, tristeza, e na verdade isso não está acontecendo, mas no processo de envelhecimento, como a gente muda músculo, muda osso, muda pele, muda tudo, a gente pode começar com esses ruídos. Então eu acho que tratar isso, ou prevenir, se for o caso, né, consegue nos trazer leveza, né, eu acho que suavizar, não transformar. Eu acho que entrou uma onda de, o termo parecia bonito, né, harmonização facial, e a gente acabou vendo demonizações faciais, aquele exagero, aquele excesso. E parece uma outra raça que vem. Eu brinco que são avatares. Sim, parece Avatar é bom, eu botaria. Mas eu não sei, a gente vai ter que ver um termo. E tu olha assim, as pessoas todas parecidas. Todo mundo tem a mesma mandíbula, o mesmo queixo, a mesma boca, a mesma sobrancelha. Né? E eu não vejo, pelo menos, dessa forma. Eu acho que sim, existem ângulos que vão nos embelezar um pouquinho e tal, mas acho que não, ninguém tá aqui pra fazer uma receita de bolo se encaixar numa forma. Porque cada um é único. Porque cada uma tem sua beleza. Então, no rosto da fulana, talvez um lábiozinho um pouquinho maior vai ficar lindíssimo. Sim. E no da fulana, não. Tá bom, tá bonito, entende? Eu acho que não precisa ser aquela coisa... A todo mundo que entra nessa clínica precisa fazer tudo que eu tenho aqui. E sabe essa uma coisa mercantilista, eu acho que já desvia de alguns propósitos. Sim. Pra mim, assim. Eu acho incrível o que tu tá dizendo, porque, por exemplo, eu não sei se a Bárbara e a Lu concordam comigo, mas nem de amiga, às vezes, a gente consegue ouvir uma crítica em relação à aparência, né? E assim, eu acho que uma médica que a gente confie, dermatologista principalmente, assim, que possa dizer assim, sabe, Valesca, eu acho que tu deveria cortar um pouco o teu cabelo. Eu acho que esse tom que tu tá usando, sabe, porque isso, às vezes a gente se vê tanto e que a gente perde, então eu acho que isso é uma coisa muito legal, de poder confiar em alguém que possa olhar pra ti e que possa te dar um toque e tu pensar se aquilo faz sentido ou não pra melhorar. Né? E hoje tem até aqueles consultoras de imagem, né? Essa questão até de coloração pessoal, que às vezes são pequenos toques, não é uma coisa assim, não, você tem que se vestir assim. Não, mas talvez pra ti teu cabelo vai ficar legal assim, pra mim não, essa cor pra ti vai ficar ótimo, pra mim talvez não. E isso às vezes realça coisas que a gente nem precisa se encher de procedimento. Claro! Sim, né? É isso, até, sei lá, simplifica a vida da gente. Tipo assim, não usa nenhuma maquiagem. Imagina que maravilha! Eu às vezes adoto esse estilo e fico uns meses sem usar, mas depois aí eu vou brincando, vou criando. Eu tenho esse estilo. Mas é lindo esse cabelo, tudo é lindo aí. Escuta, Bárbara, e com a fotografia, assim, porque tu é uma pessoa de criação, né? Sim. De criação, como que é o teu processo criativo com as fotos, assim, que eu fui numa exposição tua, e eu achei incrível, eu vou contar do jeito leigo que eu vi, tá? E aí tu vai lá e faz. Ela pega um pedaço do rosto da pessoa que ela escolhe ali para fotografar, ou alguém que queira fazer, e ela busca uma referência de alguém que tem um rosto parecido, e ela faz a composição. Faço uma foto metade, mas que eu intitulei de cara metade, porque eu faço com uma folha mesmo de revista, eu rasgo e encaixo com o seu rosto e fotografo e tento pegar e sai pessoas, assim, tanto vou pegar alguém parecido com você e vai ficar incrível, e uma pessoa completamente diferente de você vai ficar muito incrível e pode ficar muito estranho, surgem monstros também. É um trabalho de estudo, assim, eu tenho muitas revistas, assim, que eu rasgo há um tempo. Mas aí quando vê, é aquela coisa bem na arte, assim, mas eu jamais imaginei essa pessoa e olha, tudo a ver. Tudo a ver. Ou nada a ver e fica bacana. Né? Eu fiz uma do Almodóvar com o Tonho Croco, que é o vocalista do Ultraman, ficou maravilhosa. Sabe, tipo, porque tem os olhos do Almodóvar e a boca, tem umas coisas assim, a Patrícia Parenza mesmo, eu fiz ela com a Maria Bonita do Lampião.
Olha só que bacana. Ficou super E legal. da Mari Bertolucci ficou... Eu fiz da Mari, eu fiz uma sessão da Mari que foi fantástica. E com a Clarice Lispector, com a Marina Lima, com a Madonna, É uma viagem. Fernanda Young, eu fiz com várias coisas. Dá várias alternativas para pessoas Eu olhar, escrevi né? aqui que eu carrego comigo essa paixão, assim, da fotografia, que é sempre uma forma que eu sinto de eu me conectar com outra coisa, diferente da culinária, né? Com a arte, com a fotografia, você consegue se conectar com uma terceira coisa ali, que mexe comigo, né? Um dia a própria Mari me perguntou, mas tu prefere cozinhar ou fotografar? Eu falei, isso são coisas completamente diferentes, entendeu? Na culinária, você tem uma coisa mais um ritual, mais uma meditação, tem uma coisa... Na arte tem uma coisa meio... eu vou pirar mesmo, eu vou juntar o Jay-Z com o Roger Lerina, sei lá, sabe? E vai ficar massa, e vamos tentar. E eu fiz o clipe do Arnaldo Antunes com essas metades, um clipe super legal de uma música que chama Sou Volúvel. E foi demais as metades que eu fiz com o Arnaldo. Esse clipe é bem legal. Então, a fotografia me ajuda a enxergar o mundo ao meu redor de um jeito mais criativo, mais profundo, mais divertido, menos... engessado. Menos engessado. Ai, muito legal. Muito legal. E Lu, me conta uma coisa. As tuas filhas, uma se formou agora, né? Uma se formou em nutrição e Olha, a outra tá se formando em psico. que bacana. Foram para... Foram pro autocuidado. É isso aí. No momento que eu saí da doença só, Uhum. que eu fui para salutogênese, que é um termo que a gente tem falado muito dentro dessa medicina integrativa ou estilo de vida, que eu gosto muito, que é um termo Salutogênese. super antigo. Ele é antiquíssimo, esse termo, e a gente está querendo cada vez mais trazer, que é a ciência da saúde, né? Que Tá. por isso que eu brinco que num livro de fisiologia vai estar descrito. Tá. E eu considero a mente, a psicologia, né? Ou que seja a psiquiatria, e a nutrição, com todas as suas vertentes dentro do Nutri, fundamental. Então, elas escolheram isso. E elas praticam yoga? Não. Casa de ferreira, né? Assim, Ainda não. As duas já, obviamente, foram nas minhas aulas, Uhum. em casa, né? Tem um lugar completamente só de prática de yoga, e fazem 14 anos, mesmo esse 7 de Caiute. E aí eu acho que sim, Bárbara, eu acho como mãe agora, o que eu digo é assim, ainda não, né? Porque Ainda a não. sementinha tá super plantada, sim. faz super Uma sentido, questão ela também até de sabe, timing, né? já ecoou, Isso. né? Tanto a área da nutrição hoje, com a meditação da alimentação, ou a da psicologia de terceira geração, botando mindfulness e a experiência somática. Então, sim, acho que ainda não precisaram também, e aí tudo certo. Mas tem campo Sim. aberto ali. Ainda não. É isso aí. Canal aberto. Mas, tu falaste em salutogênese, tu falaste também da medicina, como a nossa medicina, ela é focada em doença, né? E, enfim, todos nós aqui aprendemos a medicina focada em doença. E quando eu comecei a fazer essa parte da cosmiatria, que parece uma futilidade se a gente for conversar, assim, muita gente me diz, até tem filhas de pacientes que vêm junto e dizem, não, mãe, eu nunca quero fazer isso, ai, que a doutora faz é muito fútil, eu quero ser médica de verdade. E aí eu dou risada e penso assim, que eu também pensava isso, pra ser bem sincero, eu olhava, ai meu Deus, creminho, injeçãozinha, só que no momento que eu contei pra vocês, que tu consegue restaurar a autoestima de alguém, Olha aí. que vamos dizer assim, a Valesca, pandemia, gurias, pandemia foi triste, assim, as pessoas ficaram muito deprimidas, eu jurava que ninguém nunca ia sair de casa pra ir no dermatologista, eu achei que eu ia, enfim, acumular boletos, né? E foi o contrário, a gente teve muita demanda, foi o ano que a gente mais teve consumo, inclusive, de insumos, né, de botox, preenchimento no mundo, teve carência, até por todas as carências ali de exportação, China, etc., mas teve carência por excesso de consumo. Mas foi um momento que os pacientes pararam,
que eles ficaram em casa, que eles tiveram tempo para se olhar no se espelho. olhar, E eles olha. tiveram um veneno, que eu brinco, que foram as videoconferências. E Uhum. quando a gente está em videoconferência, ou celular, falando com a família, que eu não posso ir lá Uhum. visitar, a posição é péssima, a gente Uhum. acumula tudo aqui para baixo e tal. E aí os pacientes vinham e diziam, eu não consigo me olhar no espelho. Eu tô em casa, eu tô deprimida, isso é um fator, né, que a gente já começa a focar em dúvida. coisas que nem precisaria. E então tu poder, pelo menos pra mim, restaurar a autoestima e ver que depois tu olha o Instagram dessa paciente e ela mudou a foto. O WhatsApp dela, ela tá feliz, ela É tá sobre se gostando. isso, né? Então essa coisa assim, tu falaste da questão de focar na doença, eu prefiro focar na saúde. E saúde pra mim é bem-estar. Se o bem-estar vai ser, né, em termos de autoestima, vai ser de uma alimentação saudável, vai ser em termos de exercício O não, exemplo de das mobilidade, olheiras né? que deu é maravilhoso. Então, sim, ver a pessoa se sentir bem e gratificada, assim, é muito Posso gratificante. Que bacana. E tem alguma, claro que nada, cada pessoa é uma pessoa assim, mas o que é uma coisa que tu pode dar como uma dica de uma mulher cuidar da sua estética facial, assim? O que Tá. tu acha importante? Eu acho que assim, aquilo que vocês vão ligar a TV agora em dezembro, vocês vão ver todos os dias. Filtro solar. Ele já existe há 1000 anos, tá? Eu concordo. Parece aquela coisa, eu não vou passar esse negócio, não precisa. E tem várias pacientes minhas que relutam. Eu mesmo confesso que eu não sou a louca do filtro solar. Passo de manhã e às vezes de meio-dia eu repasso. Claro, se eu estiver na praia, piscina, me expondo mais, eu passo mais. Mas a gente para pra pensar. Anos atrás, a gente tinha até um preconceito, porque todo filtro solar tinha o mesmo cheiro, era aquele cheiro de praia que todo mundo via que tu tinha passado, sentia, e pegajoso, né? Nos últimos 10 anos, a quantidade de filtro solar que a gente tem. Então, eu brinco assim, a gente não tem mais alguém que não goste de filtro, né? Pode não ter, porque, claro, são muitos pra gente ir testando, por isso que eu acho que muitas vezes o dermato até facilita economicamente, né? Pra tentar te dirigir, pele oleosa, pele seca, aí eu quero uma cobertura de base, mas eu sou uma pessoa mais natural, eu não gosto de muita maquiagem, então eu vou pegar uma coisa mais fluida, que dê uma cobertura muito leve. Então, acho que nesse ponto a gente já evoluiu bastante e começaria por ali. Aí, antioxidantes que nos ajudam a diminuir os sinais de envelhecimento, poluição, enfim, tudo que a gente está exposto no dia a dia, né? Vitamina C, vitamina E, tem vários antioxidantes legais agora com comprovação científica, que eu acho muito importante. Mas se uma pessoa se alimenta bem, assim, por exemplo, a Bárbara, eu também me considero que me alimento bem. A gente precisa suplementar? Eu não gosto de pensar em suplementação via oral nesses casos, eu penso em tópico. Entendi. Eu para suplementação oral, eu tenho, assim, um certo receio científico, tá? De, assim, realmente será que precisa? Sim. Por quanto tempo a gente vai usar? Tem estudo mostrando esse uso a longo prazo, esse uso aumenta câncer de pulmão, existem substâncias que podem aumentar, ele diminui isso ou ele aumenta aquilo? Então, muitas coisas... Vocês sabem que lançar é lançado todo dia, toda hora, a gente tem que se entupir de comprimido, se entupir de creme, etc, né? Mas eu acho que essa coisa, assim, de voltar a ser médico, né? Não só supermercado que eu brinco, assim, o que tu quer? Tu quer um botox? Tu quer isso? Tu quer aquilo? Não, voltar a ser médico e analisar, né? Tanto que eu tava na Jornada Gaúcha agora faz umas 2 semanas, que eu acho que é aquele momento, assim, vamos sentar, vamos pegar um profissional que, né, tenha lido vários artigos, faz uma compilação legal e nos diz, gente... Os exossomos, por exemplo, estão super na moda. Essa questão é uma medicina regenerativa. São substâncias novas, muito promissoras, tanto para melhorar cicatrizes, mas também para melhorar melasma, envelhecimento. Então, parece super promissor. E aí, no curso, tu fica assim, olha, gente, infelizmente, os estudos nos mostram que esses produtos são muito novos, não tem estudo que chega, a gente não sabe a longo prazo o desenvolvimento, inclusive, de doenças infecciosas ou neoplasia, câncer, enfim, né? Então, acho que esses momentos de parar, não só seguir na onda do marketing. É claro que a gente recebe ligações todos os dias, doutora, vamos fazer um jantar aqui para tu conhecer tal produto, a fulana já tá usando, nanana. Então, acho que a gente tem que voltar sempre a ser médico, né? Antes de qualquer coisa. E a gente, como paciente, é isso que a gente espera. É isso que esperamos, né? É que a gente espera, é isso aí mesmo. E me conta uma coisa, Lu, além do caiute, de procurar uma boa alimentação, o que... Aí eu já sei a resposta, mas vou perguntar que quem tá nos ouvindo não sabe, né? Que eu já imagino o que tu vai responder. Vamos ver se eu vou acertar por dentro, eu vou ser bem honesta, se eu acertei ou não. Se eu pensei certo ou não. Como que tu recarrega as tuas energias? Bom, o yoga é a minha grande bateria, tá?
Mas eu acho que junto com ele tem uma coisa que eu me conectei, gurias, há um tempo, nessa época, que é a natureza. A Silveira. Foi o que eu pensei. Foi o que tu pensou? Acertou? Então, eu, na Tu verdade... vai dizer se eu acertei. Me dei... Tu engaropava, eu te imaginei. Na verdade, qualquer graminha que eu puder botar os meus pés, né? Hoje já aconteceu, eu não tava na beira da praia, tava no Moinho de Vento. Já fiz isso 2 vezes. Então, eu comecei a sentir muita falta. Nessa época aí, aos 40 e poucos anos, de estar dentro do hospital há muito tempo, dentro da universidade, eu senti falta da natureza. Começou com a alimentação, foi o yoga, e desde aí eu faço isso diariamente em Porto Alegre. Eu hoje trabalho do lado, montei a minha vida sem carro, trabalho do lado do meu consultório e da escola de yoga, e caminho, então, eu sou uma caminhante, como eu falei. O caminhar aí tem a ver, claro que sim, com a questão tão importante da resistência vascular e do VO2, da parte bem médica de saúde, mas tem a ver com a natureza, que vários estudos, agora eu estava nesse congresso de medicina e estilo de vida, os psiquiatras mostrando artigos e artigos do tratamento da depressão e da ansiedade na natureza, né? Então, no tipo até da natureza da cidade, então vários estudos europeus, em algumas cidades que estão sendo mantidas e projetadas dentro do urbanismo, que até o tipo de verde Que interessante. vai diminuir. Nossa. E eu digo, já tô lá. Então faz 14 anos que a natureza é para mim. E isso que tu tá falando é uma coisa muito importante, porque a gente pensando em termos de futuro, né, de consumo das crianças, dos jovens, vai fazer sentido para eles consumir aquilo que eles forem apresentados na infância. Então, essa geração que a gente trabalha, do teu menor, do Henrique e dos alunos ali da escola, quanto mais repertório eles tiverem de ter experiências com a natureza vividas e não ditas, aquilo vai fazer sentido, porque essa geração... Eu não gosto de dizer que eles vão ter que ter a responsabilidade de consertar o que a gente estragou e que a gente consumiu demais e coisa assim. Mas quanto mais contato com a natureza, com as brincadeiras, com uma boa alimentação, mais vai fazer sentido para eles consumir esse tipo de coisa. Eles vão olhar a procedência, exigir, né? Eles não vão seguir em qualquer conversa, eles vão ver a procedência das coisas. Sabe? E isso é fundamental, né? Isso é um valor que a gente passa para as crianças. E a gente escolheu, né, esse ano, a escolinha, então, a Caracol, pro Henrique. E esse foi o diferencial. A minha infância foi em Lajeado. Era uma escola que tinha uma estrutura, assim, de pé no chão, pé na areia, um pátio gigante. E eu lembro que tinha uma nogueira e eu gostava de brincar com as nozes e pegar os galinhos e as pedrinhas. Eu sempre gostei disso. E conchinha e pedrinha semi-preciosa, que eu tinha minha coleção. E, claro, depois eu vim para Porto Alegre, morei em apartamento, fiz medicina, estudei. Me senti, assim, bastante deprimida, até por falta de contato com a natureza. Quando o Henrique nasceu, eu consegui resgatar, porque eu diminui muito minha carga de trabalho, porque realmente meu foco, meu objetivo era ele, ainda é, claro, mas agora de uma maneira mais, né, harmônica, assim, e eu consegui, até falava na terapia, eu tô conseguindo ver a borboleta, eu tô conseguindo olhar esse ver IP a borboleta. maravilhoso, Que tão e lindo. passar isso pro Henrique, dele que tá caminhando e dizer, mamãe, o caracol, que nem o caracol do livrinho da baleia, né, então isso é muito sensacional, sabe, e como isso nos desestressa, como isso nos traz um contato para a natureza. Sigo morando em apartamento, mas eu não sinto mais aquela Júlia fechada, trancada, insalubre, sabe? E aí a gente pergunta assim, eu quero que o meu filho leia, eu quero que ele coma saudável, mas se a gente não apresenta, porque as crianças, eu sempre falo isso, as crianças elas aprendem muito mais vendo, né? Hoje tem uma escritora lá na escola, né? Imagina para eles que estudaram os livros da escritora, que é ilustradora, e ela começou a fazer desenhos do livro, eles vendo acontecer aquilo, ganhando vida e eles pintando em cima. Então, são coisas que vai ficando no repertório, na memória afetiva, que nunca. Então, assim, gostar de estudar, gostar de ler, gostar de comer, isso não é assim, né? A gente precisa parar um tempo e dar sustentação afetiva, psíquica, para essa criança se constituir. E como é que uma mãe faz isso? Olha o passarinho, olha a borboleta, porque é o jeito que tu olha para aquele passarinho, para aquela borboleta, é mais do que o passarinho e a borboleta. Ele vê que tu tá encantada com isso. E isso faz muito sentido. E eu vejo, assim, as mães precisam estar acolhidas no seu holding, que é o pai faz o holding da mãe e a mãe faz o holding do seu bebê. E isso é a sustentação
os primeiros anos de vida. Então, não dá para fazer tudo. Não vai conseguir atender o consultório, ler todos os artigos, participar de todos os eventos, mas as crianças são pequenas uma vez só. E eu acho que o equilíbrio faz muito bem. Sim. O equilíbrio faz bem, inclusive, pro consultório. Eu achava assim, meu Deus, vou ter filho, agora vai ladeira abaixo. E não vai. Não, volta. Porque tu vem com uma energia tão legal, tão boa. As pessoas veem que tu tá feliz, que tu tá concentrada, né? Que assim como tu te concentra na tua família, tu também te concentra no teu trabalho e querer fazer o bem para pro próximo, no caso, pro paciente. Então, eu achava que, assim, em termos financeiros, agora só vai. Gurias, tá muito melhor. É que né? tem coisas que o dinheiro não compra. E tem isso, né? E mesmo que tivesse pior... Os né? japoneses deram um Tem nome coisas para que isso de Ikigai. Se não ouviram falar, vale a pena ler. Ikigai é uma terminologia em japonês que fala sobre isso. A saúde daquilo que eu faço, para quem eu faço. Primeiro é para mim, porque eu escolhi fazer alguma máscara. coisa, né? Do avião. exato. Que para mim me faz bem, me faz feliz, para quem eu faço. E aí vai ter a saúde financeira também. É isso que tu descreveu. Tudo vai Eu não fluindo. sabia disso e pifei aos 40 anos. É isso que eu venho descobrindo. Mas Meu descobriu Ikigai, depois, uma que vale. delícia. Não, deu tempo. Exato. Deu tempo e dá tempo todos os dias. Por exemplo, hoje eu ganhei meu dia. Né? E vocês curtiram? Muito. Desde de manhã. E aqui tem alecrim. É pra vocês. Primeira com coisa carinho. que eu esperei aqui foi esse Maravilhoso. alecrim. Alecrim é alegria. Hoje o chá na escola era de alecrim. É? Uhum. Que bacana. Então a gente vai ter que terminar. Querida. Estamos estouradas Não, no mas tempo. nunca nada termina. Nada tudo segue, termina, daqui nada vai- termina. A gente vai Não. se encontrar na escola de yoga, na Sim. comidinha da Bárbara. Sim. Inclusive, a Bárbara tá fazendo umas comidinhas. Vou divulgar o Instagram, entre em contato, porque são Maravilhosas, já comi. maravilhosas. E obrigada, Júlia, por ter vindo, linda, trocar Júlia. conhecimentos. Tenho várias coisas aqui, a gente vai marcar mais um. Vamos marcar. Marcar mais Não um. falei nem metade do que eu ia não. falar. E passou uma hora, menina. Não, e foi, Gente, né? Foi que isso aí. ótimo. Olha, um beijão pra vocês e Um beijão. nos vemos no próximo episódio. Querida, obrigada. Obrigada Obrigada a pelo vocês. convite.